Uma boa noite a todos os caros amigos, né, que estão aí na web, estão na internet, que estão navegando, né, nas páginas aí do Facebook. Nós vamos dar início a mais uma palavra, né? A mais uma palavra referente aos estudos que nós já estamos produzindo. Quero sempre ser bem sucinto, né, nas coisas que são de fundamental importância, por mais que eu perceba que não há uma regra, né, para se estabelecer uma clareza, por mais que não haja com toda a diligência, né, para enxugar o contexto do assunto, nós não temos encontrado um meio fácil, né, para deixar a você pegadas mais sutis, né, a respeito do assunto, porque todo o assunto que nós temos tratado aqui não é um assunto simples, como eu tenho falado desde o começo das mensagens que nós temos falado, né? Então você que está me acompanhando, né, talvez você tenha encontrado alguma dificuldade para entender o contexto dos assuntos que tem sido falado, mas como eu já tenho falado para você, o que eu estou trazendo para você aqui é um curso teológico de alto nível, né, numa velocidade que não se trataria dessa maneira. Eu acredito que pessoas que estão me acompanhando são pessoas que conseguem, né, já entender, mesmo que superficialmente, a linguagem que eu tenho falado. E eu quero agradecer aí a todas as pessoas que têm me acompanhado, né, as pessoas que moram aqui no Brasil e em outras regiões também, pessoas de fora do país, né, que já têm também aí mantido esse contato direto aí e que de certa forma têm sido edificados por essas mensagens, né. Pessoas que mandam mensagens para agradecer a palavra, né? Outras pessoas que se percebe uma grande corrente de interesse, e esse é o motivo pelo qual eu estou aqui, né? Para levar a você a uma melhor iluminação a respeito do conhecimento sagrado. Mas hoje nós vamos dar continuidade, né, ao combo de mensagens referente ao sacerdócio, e hoje nós vamos entrar numa outra extensão do que é o sacerdócio. Eu dei uma mastigada bastante suficiente nessas duas primeiras mensagens a respeito do sacerdócio, focando no que é o levirato, né? Eu acho que deu já para você ter uma ideia. Vamos voltar ao que é o levirato para se ampliar a visão. Eu creio que eu deixei aquela caraminhola, né, aquela dúvida ainda, principalmente com relação à leitura do levirato de Abel, né, e o resgatador que é Sete, né, a maneira como Sete resgata o levirato de Abel. Mas para a gente entender um pouco mais sobre o levirato de Abel, que na verdade é uma narrativa que nós vamos precisar entrar dentro de um campo apocalíptico, e vamos entrar não muito distante, né? Já estamos bem perto, mas eu quero que você entenda a respeito do resgate da mulher adúltera, né? E a gente vai novamente retornar ao assunto com relação aos açoites, que se era devido àquele que gerava um filho fora do seu país. Eu quero começar a palavra que trata sobre o resgate da mulher adúltera, lendo dois textos com você. O primeiro, eu quero que você leia no livro de Mateus, capítulo 28.
é um texto muito conhecido do povo, né, que lê a Bíblia. Mateus 28, do versículo 19 a seguir, é uma ordenança do Senhor, né? E nós vamos entrar por esta janela desta ordenança para você entender o resgate da mulher adúltera, né? Mateus 28, versículo 19, está escrito assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E a outra palavra que eu quero que você leia está no livro do profeta Oséias, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número ao versículo de número 4. Diz assim: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. E comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terafim. Para a gente entrar nesse assunto, né, você que já está comigo aí, para você ter a base do que Mateus 28, do versículo 19, fala, eu sempre vou trazer para você algo aqui das raízes do judaísmo, né? Porque é impossível você ter uma compreensão legítima da palavra sagrada sem o judaísmo. Jesus, como um grande rabino, né? Um grande mestre, era conhecedor dos selos, né? Que estavam dentro da cultura. Então, quando Jesus ele traz essa condição de Mateus, capítulo de número 28, do versículo 19 ao versículo de número 20, né, onde ele estabelece a ordenança do batismo ser realizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, talvez você olhe por essa cortina de evangelização que nós temos tido até hoje, né, a respeito do reconhecimento da Trindade, mas essa palavra que foi dada por Jesus, ela reserva muito mais do que a revelação do sustentáculo do trono divino pela constituição da Trindade, né? Na verdade, quando Jesus fala que o batismo tinha que ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava falando de uma vertente cultural existente dentro do judaísmo que narrava um evento que havia sido constituído, né, dentro da própria história dos judeus, há quase 700 anos atrás, né? E para a gente entender essa condição histórica, né, que Jesus narra dentro do batismo, né, dentro do batismo do arrependimento, nós temos que entender que Jesus não estava falando de algo essencialmente espiritual. Ele não estava falando de algo essencialmente espiritual. Ele estava falando de uma cortina cultural
que existia dentro do seio do povo israelita ou do povo judeu. A Bíblia, quando ela vai nos revelar, para você ter essa base a respeito do que é o resgate, estava falando que o batismo, no caso, o batismo do arrependimento, ele teria que trazer honra a alguém. E nesse caso, você não vê a pessoa que é o resgatado, o batizado, né, sendo a pessoa que é indicada essa honra. A honra estava sendo indicada para um pai, né, para um esposo e para toda a casa serviçal daquele homem, né, que aí é visto como o Espírito Santo. Dentro da cultura judaica, né, houve um período em que uma grande mudança dentro do conceito cultural recebeu uma nova roupagem. Por isso, essa mudança cultural exercida, né, através do nascimento de Gomer, né, a filha de Diblaim, que é a indicação desse momento onde existe um realiançamento com uma mulher indigna, é que nós começamos a ver o nome de uma casa que iria ser manchada por uma mulher prostituta, né, sendo tirada dos escombros da história. Então, quando Jesus ele fala que o batismo ele teria que ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava falando do resgate do nome de uma casa. Ele não estava falando que esse batismo ele estava sendo realizado, né, sob bases espirituais e religiosas. Ele estava falando da maneira como o nome de uma família que estava prestes a ser lançado na lama seria de novo, né, visto pelo povo como uma família que era novamente digna de ser honrada. E quando ele fala, quando ele traz essa cortina, né, e joga para dentro do propósito que a igreja vai realizar agora através do resgate dos perdidos, para você entender essas bases, eu quero que você fique bastante atento comigo no que eu vou começar a falar agora, porque não é confuso, mas é de uma extrema perícia para você ter ideia do que se tratava, o que Jesus estava falando, né? A palavra de Deus, ela nos revela, né, no livro do profeta Oséias, a palavra Osher, né, ou Oséias, que ele é uma condição literal da modificação do nome de Josué, né? Quando você vai fazer esse acondicionamento da transposição de tempo, coisas que eu tenho falado bastante aqui, para você entender quem é o profeta Oséias dentro da mística da eleição, ou dentro da mística do alcance da promessa, ele é visto como o Josué, a quem Moisés indica para ser o líder que herdaria a terra e que faria o povo herdar. Para quem não sabe, o Josué, que foi batizado por Josué por Moisés, o nome dele era Osher, ou Oséias, e o nome dele foi mudado para Josué. O nome Josué, ele é uma palavra do hebraico massorético, que é o hebraico mais antigo, né? O massorético é o hebraico que não tem vogazes, é um hebraico só com consoantes, né? E nem tem vogazes e nem preposições. Então, era o hebraico raiz. Então, Josué, a palavra Josué tem a mesma significação do nome de Jesus, né? Porque o nome de Jesus, que foi dado ali no período em que Jesus veio, né? O nome dele foi dado dentro da mesma condição do nome de Josué, só
que já com a ramificação de uma língua que estava sendo falada dentro do mesmo hebraico, uma língua que era falada pelos pobres, que era o Koené, né? O Koené era a mistura do aramaico ali, o aramaico raiz, que veio com os judeus que passaram muito tempo na Babilônia, e uma mistura de um hebraico já empobrecido, né? Cheio de vertigens de linguagem. Então era a língua que era falada nos subúrbios da cidade. E como nós sabemos que o Deus que todas as coisas criou, ele queria dar uma grande identidade ao príncipe que viria para todas as nações, o nome que foi dado a Jesus, ele já recebe essa condição de interpretação com uma vertente do Koené. Então, o nome Jesus tem o mesmo significado do nome Josué. E como Josué era Oséias, né? Quando você olha para a história do livro de Oséias, você está ouvindo a história do casamento do cordeiro com uma humanidade corrupta, que é o que nós vamos falar hoje, né? E uma das coisas que eu quero que você preste bastante atenção nessa mensagem que você vai começar a escutar agora, né? Você já está ouvindo de certa forma, é a grande constituição dessa relação com essa mulher. A Bíblia ela fala no livro do profeta Oséias, eu convido você a ler o livro do profeta Oséias, é um dos livros mais fascinantes da Bíblia, e a Bíblia diz que um homem muito honrado na terra de Israel, chamado Diblaim, né? Um dia nasceu um homem, não narra o nascimento de Diblaim, mas quando você vai estudar as histórias dos antigos, e isso você não vai encontrar na Bíblia, isso que eu vou falar aqui, você vai encontrar só dentro das histórias rabínicas, que quando Diblaim nasceu, o pai de Gomer, da mulher que Oséias se casa com ela, quando Diblaim nasce, o pai de Diblaim, um homem pobre, leva Diblaim no templo. Uma das coisas mais interessantes a respeito da história de Diblaim é que a história que narra o nascimento de Diblaim também narra o nascimento de Deus, né? Também narra as origens dos arcanos do mesmo nascimento de Deus. Agora, se a constituição de quem se indica a Deus no nascimento de Diblaim indica ao Yeshua, o Hamashia, né? É uma corrente que se explica, mas para o judeu, o nascimento de Diblaim narra o nascimento do pai. Por isso que quando Jesus fala que o batismo tinha que ser realizado em nome do Pai, este Pai, por sua vez, também tem um nome, tal qual o Filho, que nós já sabemos que o nome é Yeshua, né? E o Espírito Santo, já vou adiantar para vocês aqui, o nome do Espírito Santo dentro da leitura da Cabala judaica ou da Cabala eterna, né? Como ele vem de uma linhagem de escravos, o nome dele é Eliezer, que é uma linhagem sacerdotal que nasce na saída do deserto e transpõe todo o tempo até a chegada do príncipe. Ele presencia a chegada do Messias, o sacerdócio da linhagem de Eliezer. O nascimento, né, o nascimento de Diblaim, né? Diblaim veio de uma família pobre e os antigos dizem que quando Diblaim chega no templo, que o pai de Diblaim apresenta ele para o sacerdote que ia fazer a avaliação. Aquele sacerdote, quando ele olha para Diblaim, ele dá
a sentença que daria nome ao mesmo Diblaim. Por quê? Porque dentro da cultura judaica, quando um homem nasce, ele recebe um nome que tem dois sentidos ou dois significados. O primeiro é que o nome desse menino que nasce, ele tem um significado civil. E depois que este mesmo nome, ele tem uma avaliação de mercado, né? Quando você vai estudar, por exemplo, a história do Eliezer, o servo de Abraão, né, que é visto na história mística de Abraão sendo pai, Isaac sendo filho e Damasceno e Eliezer sendo Espírito Santo, Eliezer, dentro da cabala judaica, ele tem uma numeração que é os 318, né? É 318, que é o que você vai ver lá no livro de Gênesis, que quando Abraão vai, né, lutar contra os 4 reis, a palavra de Deus diz que Abraão foi lutar contra os 4 reis e com ele foi os seus 318. Para os conhecedores do judaísmo, né, quando Abraão sai para batalhar contra aqueles 4 reis, Abraão não leva 318 homens, não. Abraão vai só ele e o escravo dele, que era, dentro da avaliação de mercado, ele valia por 318 homens, né? Então, todo homem que nascia tinha uma avaliação mercadológica dentro do povo semita, né, que é a raiz de Abraão. E quando nasce Diblaim, o sacerdote olha para Diblaim e diz Diblaim. A palavra Diblaim, no original, significa abraço duplo, que tem o sentido de um homem que abraça uma mulher com muito calor, né? Aquele abraço de proteção, ou tem o mesmo significado de um homem que abraça um filho ou uma filha e o aperta com um amor ardente. Esse é o significado do nome de Diblaim dentro do campo civil. Só que a indicação do nome de Diblaim foi dado por causa da sua avaliação mercadológica. Então, quando o sacerdote olha para o nascimento de Diblaim, ele diz Diblaim, que na avaliação de mercado significava 7 litros de farinha de cevada, né? E para o santuário, esses 7 litros de farinha de cevada serviam exatamente para se fazer 2 bolos, né? Ou quando você vai ver, se você for buscar a tradução para o nome de Diblaim, você vai ver que em algumas páginas está escrito 2 bolos, porque era essa a fundamentação do nome dele. Os 2 bolos, que eram ofertas que se apresentavam no santuário. Quando se apresentava um só bolo no santuário, por uma família pobre, né, que não tinha como apresentar um cordeiro, esse bolo ele era apresentado por uma oferta pacífica. As pessoas têm dificuldades em entender a questão da relação das ofertas, mas é muito simples. As ofertas que existiam era uma oferta alçada, era a oferta pacífica, existia o holocausto e o holocausto. Basicamente, essas 3 ofertas fazem todo o fechamento das demais ofertas que fazem parte do combo, né, de apresentação sacrificiais. Então, quem apresentava um holocausto, apresentava um sacrifício pelos seus pecados. Quem apresentava uma oferta pacífica, apresentava uma oferta comprando de Deus paz, né? De certa forma, por mais que essa pessoa não estivesse cometendo nenhum tipo de erro ou de pecado, mas se por algum evento
males tivessem chegado ao seu campo, né? Ele sabendo que estava bem diante de Deus, a leitura do judeu com relação aos eventos maus que vinham num tempo em que ele estava andando em retidão diante de Deus, era ele entendendo que Deus estava trazendo do futuro um sinal de um mal que iria acontecer para o passado. Então, quando um mal começava a acontecer dentro de um campo de um judeu, ele entendia que Deus estava sinalizando com ele que ele precisava fazer paz por antecedência para que o mal que estava determinado, que ele iria causar, aquele mesmo judeu, Deus estava dizendo: eu quero mudar este evento no futuro, né? Então, uma oferta pacífica, ela era o momento em que aquele homem ia diante de Deus fazer paz com Deus. Por isso, oferta pacífica, né? E a oferta alçada geralmente era apresentada imediatamente à oferta pacífica. Por quê? Porque quando se apresentava uma oferta pacífica para se fazer paz com Deus, para Deus paralisar aquele mal que estava chegando, quando se apresentava a oferta alçada, Deus trazia uma restituição sobre o mesmo campo que estava fazendo mal. Então, o nome de Diblaim, né, que é 2 bolos, era indicação na vida daquele homem de que ele sofreria um grande mal na sua vida, mas que este mal seria aplacado por uma oferta pacífica e que ele precisaria apresentar uma oferta alçada, né? E aí nasce Diblaim, o conhecimento que traz essa janela, que nós não vamos discutir hoje, sobre os arcanos de Deus, né? Como está escrito em Isaías 43, versículo, se eu não me engano, versículo 10, que diz que antes dele Deus nenhum se formou. Essa palavra de Isaías 43, versículo 10, que antes dele Deus nenhum se formou, indica que a própria constituição existencial de Deus, ela foi criada por ele, e ele indica a sua entrada dentro do cenário dos mundos sob uma imagem personificada. Nesse caso, a maneira pela qual nós vemos a entrada de Deus dentro do cenário dos mundos é a imagem de um homem que no seu próprio nascimento já traz a determinação de um mal que ele vai passar na sua própria vida ou na sua existência, e que aquele mal que vai ser gerado dentro da sua vida será mudado e que haverá uma restituição. E aí, Diblaim foi apresentado no templo, o pai dele apresentou os 2 bolos, e Diblaim foi viver a vida dele, né? Diblaim cresceu, se casou, teve uma esposa, e essa esposa deu à luz a uma filha. E aí, quando Diblaim leva a sua primogênita para ser apresentada no templo, né? O sacerdote, olhando para aquela menina, disse Gomer. Gomer, tal qual Diblaim, que tem 2 significados, um civil e um de avaliação de mercado, né? Gomer, dentro do signo judeu, né? Dentro do conhecimento da leitura judaica, significa perfeita, a excelsa ou a maravilhosa. Mas dentro da avaliação de mercado é 3,5 litros de farinha, ou seja, a avaliação de um bolo. Então, quando Gomer nasce e aquele sacerdote avalia ela em um bolo, ele estava dizendo bem assim: Diblaim, o problema
O problema que foi indicado no teu nascimento acaba de chegar. O problema que foi avaliado no dia em que tu nasceu, quando o sacerdote disse Diblaim, 2 bolos, que tu ia ter que apresentar uma oferta pacífica por um mal que ia acontecer e uma oferta alçada para pedir restituição sobre aquele mal que iria acontecer, o teu problema acabou de chegar, é a Gomer. E aí Gomer, cresce, tal qual a avaliação do seu nascimento, se tornou uma mulher esplendorosa, linda. E a história narrada no livro do profeta Oséias, que há inúmeras interpretações você vai encontrar por aí, e muitas com bastante equívocos, se você fizer uma leitura bastante acentuada a respeito do livro, você vai descobrir que o discurso a respeito de Gomer fala de uma mulher que perdeu a honra e que agora está sob uma sentença. Mas eu vou traçar para você o perfil de como Gomer cresceu, para você não ter dúvidas quando você lê o livro do profeta Oséias. Gomer cresceu, se tornou uma moça extremamente linda, e no período em que o profeta Oséias já era vivo, estava ali profetizando dentro do reino do norte, Gomer já era uma moça que fazia parte do povo. E como o rei da Síria, ele tinha constituído o monopólio de impostos sobre o país, era muito comum as campanas, ou as campanhas de soldados que passavam pelo país para poder botar ordem nas cidades, porque agora o rei da Síria tinha estabelecido um jugo sobre o reino e estava ali, recebendo impostos e recebendo tributos tanto do reino do sul quanto do reino do norte. Numa dessas idas desses soldados, porque os assírios, eles eram homens, de uma estatura bem maior do que a dos judeus, os judeus já tinham uma certa estatura, eles eram homens bem maiores, com uma pele mais escura, eram homens bem morenos. A miscigenação dos assírios nessa época tinham homens de olhos claros, então eram homens com uma aparência muito bela, morenos, altos, de olhos claros, olhos verdes, olhos azuis, montados em cavalos com armaduras e os rabos dos cavalos com fitas de muitas cores. Isso dava àqueles homens um status imponente, porque em todos os tempos, pelo que a história narra, as mulheres sempre gostaram de um homem com uma farda. E nesse período, quando esses soldados chegavam nas cidades, eles eram homens que iam para as casas de prostituição, como em todos os tempos já existiram, e eles ali regaladamente viravam as noites nessas jogatinas e em muita bebedice. Mas um belo dia, a bela Gomer, vindo de um campo, essa é uma história narrada pelos antigos, que ela vindo de uma jornada, aonde ela foi buscar água para dar de beber aos animais de seu pai, ela encontra no caminho este soldado, ou um dos soldados dessa companhia dos assírios, e este soldado a seduz e desvirgina a Gomer numa dessas jornadas. E esse soldado, depois que desvirgina a Gomer, usufrui dela ali, talvez por alguns dias ainda antes de ir embora, ele, após o comando do exército levar de volta para o lugar de suas raízes, Gomer fica na cidade. E aí, Gomer, agora desvirginada dentro da cidade, não tinha ideia do que iria acontecer com ela, se ela se casasse com um homem
que, encontrando a ausência da virgindade dela, ia expor ela na noite de núpcias, ela, ali desvirginada, ainda mantendo aquela imagem de uma filha dentro da casa de seu pai. Até tem uma palavra aí que eu prego, não sei se você já viu aí, tem uma que eu estou até de camiseta preta, é bom você depois ouvir, que eu falo sobre Lashon Hará, que é a maneira como as moças passavam a se portar dentro da casa de seus pais depois de perder a virgindade, ali. Eu não faço ali uma profunda análise a respeito do Lashon Hará, mas você já tem mais ou menos uma janela de como as mulheres que eram desvirginadas, qual era o comportamento que elas começavam a adotar dentro do seio familiar. Então, Gomer, ali no momento em que ela se foi desvirginada, ela não foi levada ao morticínio do apedrejamento, exatamente porque ela não foi flagrada no ato do adultério, ou da prostituição. Mas agora ela estava na eminência de se tornar uma mulher viúva, porque se casasse com um homem, que fizesse uma aliança de desposamento com o pai dela, e este homem pegasse e fosse nas núpcias, e se nas núpcias esse homem ele decidisse que ela expô-la, na verdade, na presença dos convidados, daquela festa que durava 7 dias, esse homem, na primeira noite em que ele entrasse no coito com Gomer, e percebendo que ela não era mais virgem, ele ia trazê-la pelos cabelos, ainda com as roupas de dormir, e ia jogar ela no meio da festa como quem joga uma prostituta. E ele ia devolver aquela mulher para a casa do pai dela, dizendo que ela não era mais virgem. A partir daquele dia, ela não podia ser morta, porque ela não foi pega no ato do primeiro adultério, só foi constatado que ela não tinha mais virgindade. Mas aquela mulher ia passar o resto da vida na casa do pai dela, sem contrair nenhum tipo de aliança de matrimônio, porque os homens se oporiam a isso veementemente. Por mais bela que ela fosse, ela a partir daquele dia ia ser tratada como uma mulher indigna. Uma boa parte delas, que iriam viver a vida inteira como se fossem mulheres viúvas, iam se entregar a atos furtivos com outros homens, e uma boa parte seguiria a vida de prostituição. Então, quando o profeta Oséias, ele se casa a primeira vez com Gomer, porque o texto que está narrado no livro do profeta Oséias não está falando do primeiro desposório, está falando do segundo resgate que ele exerce. Então, um belo dia, o profeta Oséias se enamora daquela moça linda, daquela moça maravilhosa. O profeta era um homem muito honrado dentro da cidade, por que não dizer dentro do país. Ele não era um homem alto e nem tão esbelto que nem aquele soldado assírio, mas do seu povo ele tinha dignidade. Então o profeta Oséias, ele pegou e tomou a Gomer por esposa. Foi feita a aliança de casamento, o profeta Oséias toma ela por esposa, entra nas núpcias com ela e constata que ela não era mais virgem. E aí, na primeira noite era comum os homens, após manchar o lençol branco com o sangue da virgindade, a noiva ficava dentro dos aposentos e o noivo saía com aquele lençol enrolado no braço, que ali estava o sinal da honra da casa do pai daquela moça, não era a honra do profeta, mas o sinal da honra da casa do pai dela. Por isso que você já começa a ter mais ou menos uma janela
do porquê Jesus fala que o batismo do arrependimento tinha que ser realizado em nome do Pai, né? Então, a honra da casa do pai daquela moça estava no sangue que estava naquele lençol. E ele, quando a moça era virgem, ele abria aquele lençol, né, na presença dos convidados, e um grande alarido de júbilo, né? E os homens daquela cidade iam abraçar aquele pai, e todas as mulheres daquela família passavam a ser opções de boas esposas para todos os homens do país, por causa da grande dignidade que aquele homem tinha pela virgindade de uma filha que se casou. Então, a casa daquele homem, de onde saiu aquela moça, passava a ser conhecida na cidade por causa da dignidade do sangue, da virgindade dela. E isso tinha um valor imensamente grande. Primeiro, porque os homens de honra dentro da cidade, inclusive os ricos, procuravam mulheres de muita dignidade. Não interessava se elas vinham de famílias ricas, né? Mas que elas viessem de famílias honradas, porque para a sociedade do genuíno judeu, as riquezas elas são só uma parte da dignidade do homem. O que realmente tem dignidade dentro da sociedade dos israelitas de raízes é a honra como um homem trata com a sua casa. E aí o profeta Oséias se casa com aquela moça, constata que ela não era mais virgem, e ali ele tinha a opção de levá-la e jogar ela fora, expor ela fora na primeira noite, mas ele decide ficar com ela. Quando um homem não saía a primeira noite, né, que a moça, se ele constatasse que ela não era mais virgem, ou mesmo se o homem constatando que a moça fosse virgem, mas se ele não quisesse sair dos aposentos, ele tinha que ficar a primeira noite com ela, virar o dia seguinte, ficar a segunda noite de novo com ela, né? E na terceira noite, aí é que ele saía dos aposentos. Sendo ela virgem ou não, na terceira noite ele não podia mais devolver, né? Não existia mais devolução do produto. Ele não podia mais trazer ela e dizer: olha, eu não quero essa moça porque eu constatei que ela não era virgem. Como era que ele ia justificar ter ficado 2 noites com ela, né? Então, independente dela ser ou não virgem, na terceira noite ele não podia mais devolver. Ele tinha que ficar 2 noites ininterruptas com ela. E essa primeira etapa do casamento do profeta Oséias narra o primeiro resgate indicado na oferta pacífica do nome do pai dela, de Diblaim. O profeta se casa com aquela mulher começa a receber a dignidade do povo, reza os antigos, que quando Gomer andava na rua com o profeta Oséias, os homens da cidade não olhavam para o rosto dela, só olhavam para os pés. Que quando Gomer saía na rua, aquela mulher linda, maravilhosa, né, criada a pão de ló pelo seu pai, que se casou com um dos homens mais honrados do país, pela unção eterna de Deus que estava sobre ele, que ali é a imagem de Cristo, e Gomer sendo a noiva, né? Aquela mulher, quando andava, que ela saía de sua casa, os homens, quando viam Gomer chegando, eles não olhavam no rosto dela, eles só olhavam para os pés de Gomer. E aí Gomer, aquela mulher tão honrada dentro da cidade, e por que não dizer dentro do país, né? Passou a ser aquela vitrine, né? Passou a ser aquela imagem que o povo, inclusive as mulheres da cidade, tinham como uma mulher ideal, uma mulher exemplar. Mas um belo dia, aqueles soldados que um dia dirigiram a Gomer,
uma campana de soldados em uma companhia vieram e aí entraram de novo na cidade onde Gomer tinha tido o primeiro encontro com ele, e ele foi e viu Gomer já casada com o profeta Oséias. Mas a nostalgia, né, do momento, do ato, do pecado cometido pela tão bela Gomer, lá no passado, subiu de novo ao coração de Gomer, e Gomer traiu o profeta Oséias com aquele soldado antigo. E aí, ela começou a ter encontros furtivos com este soldado, e numa bela hora, em um certo momento, Gomer foi flagrada pelo povo da cidade. E aí Gomer, né, aquela mulher bela, maravilhosa, tão honrada dentro do país, foi encontrada pelos exatores, os homens que presenciaram o ato do adultério dela, e agora Gomer foi trazida por estes homens, agarrada pelos braços. Aqueles mesmos homens que olhavam para os pés de Gomer, a trouxeram semelhante a quem traz uma prostituta. Nesse período, não se fazia como você vê no tempo em que Jesus, né, está ali, e os homens chegam com uma mulher, já cada um com a sua pedra na mão. Não. Existia um tribunal, e aquela mulher tinha que ser exposta, porque assim acontecia uma ritualística, inclusive com relação ao período de espera. Né? Espera de quê? A espera do resgate. Gomer foi levada para a praça pública, posta dentro de uma jaula feita de madeira, né? E ali, toda suja, né, de cuspe, com barro, porque as pessoas cuspiam nas mulheres que eram pegas no ato de adultério e jogavam terra sobre elas. Ela já toda cuspida, toda suja de barro, de toda sorte de imundície, ela ficou na praça da cidade, e ao lado da jaula onde estava Gomer, né, e talvez tivesse outras pessoas ali, mas ela ia ser apedrejada. Ela estava num período de espera, e se ela fosse apedrejada, ela ia ter que ser levada para um lugar chamado Vale de Acor, que é um vale que você vai ver mencionado no livro do profeta Oséias. O Vale de Acor, ele foi o vale onde Acã foi apedrejado com toda a sua família. O Acã, né, que roubou a Deus, que pegou as peças de prata, a cunha de ouro e a capa, né, que foi tecida com fios de alta, fios de ouro, né? Dizem que aquela capa que a Acã pega, ela tinha fios de ouro nela. Então Gomer, né, ali na praça da cidade, um sacerdote que fazia matriz naquela cidade, que era um dos juízes do povo, que estava ali para instruir o povo a respeito da lei, aquele sacerdote, debaixo com certeza de uma coberturazinha feita de palha, com um grande livro na sua presença, onde estava o escrito do dia do nascimento de Gomer, né, e a avaliação do seu nascimento. Aquele sacerdote, ele estava ali para cumprir o prazo do resgate, porque tinha que se fazer. Não existe relatos dentro da história judaica de outras pessoas terem sido resgatadas. Não há relatos. O único relato que há é o de Gomer. Então Gomer estava na praça da cidade, ali dentro daquela jaula, e reza a história dos rabinos que contam, né, que fazem o cântico da misericórdia divina exercida em Gomer, que é a mística dos judeus. Diz que as mulheres pegavam as crianças e levavam as crianças para ver Gomer dentro da jaula, como quem leva para ver um bicho. E quando chegava na praça da cidade, né, aquelas crianças e as mães levando as crianças pelos braços,
Elas chegavam lá e as mães se abaixavam, se agachavam, ficavam na mesma altura das crianças e apontavam na direção da jaula, bem perto de Gomer, e dizia bem assim, ó: vocês sabem quem é esta moça? Aí as crianças diziam: não, quem ela é? Eles não diziam, ela é Gomer, não. Eles diziam, ela é a filha de Diblaim. O nome que era lembrado ali era o nome do pai dela. Por quê? Porque o que ia ser manchado ali era o legado de uma casa, não era só uma pessoa que ia morrer. Ali toda uma geração estava sob uma sentença. Por quê? Porque aquelas crianças estavam sendo levadas para saber de que família aquela mulher tinha vindo. E a mãe dizia para os meninos: quando você crescer, você não pode se casar com as mulheres dessa família. Quando você crescer, você não pode ter mulheres da família de onde essa mulher veio, da casa de Diblaim. Elas diziam para as filhas: quando você crescer, se afaste dos olhos dos homens dessa casa. E ali, um legado, uma mancha estava sendo construída diante dos olhos de toda uma sociedade que ia se lembrar do que aquela mulher fez e que o mal dela ia respingar em todas as gerações. Aí, você consegue entender do porquê Jesus ter falado que o batismo do arrependimento tinha que ser realizado em nome do Pai. Então Gomer, ali dentro daquela jaula, era o início do fim da casa de Diblaim. Diblaim, o pai, daquela moça com o coração completamente condoído, chama ao profeta Oséias, porque você lê o texto assim, que diz que Diblaim, lá aqui no capítulo de número 2, capítulo de número 3, versículo 2, o capítulo de número 3, versículo 2, diz o seguinte, que Diblaim, e comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. A avaliação do nascimento de Gomer, que já foi falado, que ela foi avaliada em 3,5 litros de farinha, teve uma ressalva também, que não foi mencionado nesse primeiro momento para você, que é uma ressalva de 15 estalecas. Então, quando o nome de uma pessoa que ia ser resgatada da morte, do apedrejamento, porque ela estava sendo deixada ali para no 7º dia ela ser levada para o apedrejamento, Diblaim chama ao profeta Oséias e disse: Oséias, quanto você ama esta mulher? E o profeta Oséias era louco por aquela mulher. Ele era completamente apaixonado por aquela mulher. Para o judeu, mostrar as pernas, que eu estou fazendo aqui, era vergonhoso. O judeu não mostrava as pernas nem os ombros. Quando você via um judeu mostrar as pernas, era, vamos supor, encontrasse um homem numa jornada, um inimigo dele, um vizinho que o boi dele quebrou a cerca e ele teve uma indisposição com aquele vizinho, e nem falasse muitas vezes, isso acontecia. Mas se ele encontrasse, quando ele voltasse de uma jornada, aquela pessoa dentro de um poço de lama, com os cavalos dele ali presos, com a charrete, tentando arrancar aquele cavalo de dentro daquela poça de lama, ele, pela lei de Deus, não poderia deixar aquele homem ali. Então ele tinha que albardar o jumento dele, amarrar numa árvore, levantar a túnica até a altura dos joelhos
ia mostrar as pernas e entrar dentro daquela lama e ajudar o inimigo dele a empurrar aquele carro de bois, né? Que muitas vezes eles viajavam com carros de bois para levar muita coisa, porque boi tinha força. Então muitas vezes os bois ficavam atolados nas estradas de barro. E o outro que era inimigo, ou que tinha se tornado inimigo por algum evento, pela lei de Deus ele estava obrigado a ajudar ele. E era nessa hora em que o judeu levantava a túnica e abria mão da sua própria honra, né? Quando ele levantava a túnica, ele estava se expondo, ele estava mostrando as vergonhas dele para ir ajudar o outro. Se para um judeu era vergonhoso isso, quanto mais ele tomar de volta uma mulher, né, que se prostituiu e todo o país ficou sabendo, muito mais com a vitrine ou a imagem que Gomer tinha daquela cidade. Só que quando Deus dá o comando para o profeta Oséias, e este comando que você vê no livro de Oséias tem toda uma roupagem, porque o resgate de Gomer foi um valor muito alto. Então o Diblaim chama o profeta Oséias e diz: olha, Oséias, quanto você ama Gomer? Porque ali estava em jogo também a dignidade do profeta. A questão é que o profeta, né, se a esposa morre apedrejada, aquele homem ele ia ter uma certa dificuldade para ser aceito também pelos pais das mulheres da terra para constituir esposas. Porque os pais também iam começar a olhar para o profeta como um homem que tinha também a sua culpa pelo erro que a esposa cometeu. Então ali estava em jogo toda uma casa, não somente a casa paterna, como o nome do profeta e a própria vida da esposa. E aí, quando o profeta Oséias disse: eu tenho disposição para resgatar Gomer, mas o preço que está sendo pedido eu não tenho nas mãos. E aí foi lá onde estava o sacerdote, né, para saber qual era a avaliação, e o sacerdote busca nos livros onde estava escrito o dia do nascimento de Gomer e qual a avaliação desse nascimento, né? E ele disse: olha, Gomer foi avaliado em 3,5 litros de farinha de cevada e 15 estalecas. E pela lei do resgate, não se resgata mais só a Gomer. Agora, o que terá que ser resgatado é Gomer e as 1000 gerações que virão dela. Todos os filhos que vão nascer dela precisam ser resgatados agora. E pela lei do resgate de 1000 gerações, nós vamos ter que pegar o valor da avaliação do nascimento dela e multiplicar por 1000. E aí, né, aqueles 3,5 litros de farinha de cevada, que é o valor da avaliação do nascimento dela, foi para 1,5 homer, porque existe uma diferença entre Gomer e Homer. Gomer é 3,5 litros de farinha de cevada. E 1,5 homer são 3.500 litros de farinha de cevada. 1000 vezes mais a avaliação do nascimento dela. São exatamente 50 sacas de 70 litros. Ou 70 sacas de 50 litros. Né? E 15 peças de prata, que era o valor das 15 estalecas 1000 vezes. E aí Diblaim, né, quando houve a avaliação do nascimento de Gomer, ele olha para dentro da sua casa e ele disse: tenho muitos escravos. Ele tinha muitos escravos a seu serviço. Aquelas 50 sacas de farinha de trigo serviria para alimentar
todos os escravos e a sua casa por quase um ciclo de colheita. E aí, reza a lenda, né, que Diblaim não tinha outros filhos. Mas que os escravos que trabalhavam para ele, né, o único herdeiro que ele tinha era Gomer. Ou, morrendo Gomer, o escravo mais honrado da casa de Diblaim se tornaria o herdeiro de Diblaim. Você vê na história de Abraão, né, que Abraão, quando ele não tem Isaque, e Deus visita ele, ele diz, olha, eu não tenho herdeiro, e quem vai herdar tudo que eu tenho é o Damasceno Eliezer, que é o meu servo, meu escravo, que foi um homem que nasceu na casa de Abraão, né? Foi um menino que nasceu de pais que se venderam a Abraão na terra de Ur, né? Se vendem na terra em Ur, na Caldeia, vão para Harã com Abraão e vão peregrinar com Abraão. Não existe uma narrativa da morte dos pais de Damasceno e Eliezer, que eram oriundos de Damasco, na Síria, né? Mas que se venderam num tempo de muita crise, se venderam para Abraão, por ver a grande prosperidade de Deus sobre a vida de Abraão, e decidiram ser servos dele. E quando nasce o Eliezer, o pequeno Eliezer, o filho deste casal que andava com Abraão, por não ter filhos, ele cria Eliezer como se fosse o seu próprio filho. Era um escravo nascido em casa, mas que foi ensinado em todas as letras dos sábios conhecimentos do grande Abraão, patriarca. Por isso se tornou o grande administrador da casa, né? Então, Diblaim também tinha servos nessa mesma estirpe. E era muito convencional para um escravo, né, nessa hora, se omitir a pegar toda a produção que foi trabalhada e que ele ali era o gestor da casa daquele homem, e dizer de Diblaim, tu vai ter que escolher, ou morre a tua filha ou morre todo mundo. Um escravo poderia botar em dúvida no coração de um pai a certeza se aquele ato era o mais seguro. Mas a história que é narrada dentro desse pano de fundo do resgate de Gomer mostra que Diblaim, junto com todos os seus escravos que viram a pequena Gomer crescer, né, todos os servos da casa de Diblaim, que agora iriam ter que fazer um grande racionamento de alimentos para poder passar um ciclo da colheita, para só no próximo ciclo novamente reaverem o abastecimento. Por quê? Porque eles iam ter que pegar todo o trigo que estava armazenado, que era o trigo que foi guardado de toda uma safra para alimentar a sua casa, e pagar o resgate da prostituta. E talvez você não esteja olhando pelo lado espiritual, mas foi isso que foi feito. Que Deus, o Pai, ele botou em risco toda a existência dos mundos para buscar essa humanidade decadente, meu irmão. E aí, né, aqueles escravos se mobilizam, fazem a separação do preço que precisava ser pago. Os escravos fizeram a separação do preço que precisava ser pago para Gomer. E agora aqueles escravos, eles vão iniciar um processo de plantação com mais velocidade e vão agora se empenhar em cuidar daquela plantação para que ela gere frutos, para poder manter toda uma casa viva. A disposição daqueles escravos, eles não se omitindo, ou o cabeça da casa não se omitindo a compartilhar do serviço ali, a se dispor a passarem por privações, também deram a Gomer o direito de viver. Quando você vai estudar
o centro do discurso que é dado com relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, você vai estudar sobre linhagem de escravos. Porque é que Deus, perdoa o pecado que é realizado contra o Pai, perdoa o pecado que é realizado contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Você sabe por quê? Porque nessa imagem do escravo, eles abriram mão de tudo. Eles abriram mão de herdar. Ele abriu mão de herdar. O servo daquela casa, o cabeça da linhagem do serviço, abriu mão de herdar. Se Gomer tivesse morrido, o herdeiro era ele. Então, quando ele se dispõe a fazer viva a memória de Gomer, para que ela tomasse o lugar dela dentro da casa do próprio pai, ele abre mão de herdar. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo só numa mensagem, só uma mensagem ou duas mensagens, que é muito longo o contexto sobre a grande destruição que ficou atrás, né? Ou o legado dos sírios, que é a fonte do escravo. Você vai ver como esse escravo que abriu mão, como ele herda uma terra, ou qual foi o legado que foi disposto para ele, e quais foram também as atribuições que foram estabelecidas sobre este legado quando ele abre mão de herdar. Então, foi pago o preço por Gomer, né? O Diblaim, o Oséias, vai na presença do sacerdote, ele paga os 3.500 litros de farinha, que é 1,5 homem, e as 15 peças de prata, e ele toma Gomer nos braços, tira ela de dentro daquela jaula toda cuspida, na presença de um povo que já estava esperando ela ser apedrejada, que já estava esperando ela ser morta ali, e ele leva ela debaixo dos seus braços, na presença de toda uma sociedade que estava vendo um novo evento, uma coisa nova, inédita, ainda não registrada dentro da história do cumprimento das leis imperantes dentro da Terra Sagrada. E ele, juntamente com todo aquele público, né, assim narram os antigos, ele foi na praça da cidade, agarrado com Gomer, ela em lágrimas ainda, né, talvez sem acreditar que foi livre daquela sentença de morte, e ele vai para a casa dele. Quando ele chega na casa dele, né, aquelas pessoas que estavam esperando o dia do apedrejamento em Acor, se sentaram na porta de Oséias, e todos com as suas pedras dos seus lados, ficaram esperando ele empurrar ela de porta fora. Ele entra dentro da sua casa, tira as roupas de Gomer, ela ainda em lágrimas, né? Bota numa banheira ou numa talha onde se lavava os pés, bota leite de cabra, e ele mesmo vai dar um banho na sua esposa. Ela ainda chorando, ele lava ela. Reza os antigos que ele precisou enfiar o dedo em todos os orifícios do corpo, no ânus, na vagina, no nariz, na boca, nos ouvidos. Aonde houvesse um buraco no corpo dela, ele precisou enfiar o dedo com leite de cabra para cumprir o resgate do esposo. A história que é narrada pelos antigos é uma história muito linda sobre o acolhimento de Oséias.
que diz que durante todo o processo em que ele trouxe a sua esposa para dentro da sua alma de novo, né? Contra toda uma sociedade que queria a sentença contra ela, e ele botou em jogo a sua dignidade diante do povo, que enquanto ele banhava a Gomer, ele despia e banhava a Gomer, ela chorava, ela olhava para ele e não se continha com palavras, sem tampouco saber dizê-las. Porque ali ela conseguiu identificar o homem que um dia lá atrás, né, resgatou ela a primeira vez. Então, essa história, né, que é narrada na vida de Oséias, ela tem dois pontos específicos. A primeira é o ponto onde nasce o resgate no casamento, onde ele teve que ficar 2 dias com ela, que é a indicação do nascimento do pai dela, de Diblaim. O primeiro bolo, que era a oferta pacífica. E agora, ele de novo vai precisar ficar com ela 2 dias, com todo um público lá fora, esperando ela sair. Por quê? Porque ele tinha 2 dias para jogá-la para fora de casa de novo. Tal qual como foi no resgate no casamento, né? E depois do 2º dia, ele já não poderia mais devolvê-la também para o apedrejamento. E nesses 2 dias, Oséias, depois de ter banhado a Gomer, que já tinha ficado ali, né, praticamente quase os 7 dias, sem dormir. Agora você imagina uma pessoa dentro de uma jaula, sabendo que ela tem 7 dias de vida? Ela come, né? Oséias prepara um alimento bastante nutritivo, Gomer come e Oséias deita ela na cama. E Gomer dorme 2 dias. E Oséias só olha pela janela. Oséias nem saía de casa também. Passou 2 dias ali velando a vida da esposa. Quando chega no 2º dia, que as pessoas vão embora para as suas casas, ao 3º dia, Oséias, para cumprir o ritual do acolhimento, vestiu um vestido tal qual o vestido de honra que a sua esposa tinha antes, e de mãos dadas foi com ela para a praça da cidade, talvez para ver os pombos, né, ali. E ela, completamente envergonhada diante de um público, precisou se apresentar novamente como a esposa do homem que ela tanto desonrou. E a partir daí, uma canção que seria cantada, como eu já falei, no primeiro momento, quando os homens eles viam Gomer, que olhavam para os pés dela, havia uma canção que era cantada de quão belos eram os passos dados pela mulher do grande profeta, né? Mas se ela morre dentro da jaula, a canção que seria cantada era a canção dos pés de uma mulher que desonrou a casa de seu pai. E agora nós vemos, né, Gomer juntamente com seu esposo na praça da cidade, e ainda sob algumas ameaças de pessoas que não sabiam lidar com aquilo, porque as pessoas passavam por eles e botavam a mão na boca e diziam bem assim, ó, imundos. Até hoje é assim. As pessoas não conseguem digerir a ideia de que uma pessoa que foi um assassino, que foi um ladrão, né, que foi tomado novamente para ser noiva do príncipe, que essas pessoas receberam uma oportunidade de mudança. E que para eles elas continuam aquelas mesmas pessoas antigas. Então, nessa segunda vez que o profeta Oséias exerce o resgate sobre Gomer,
se cumpre a avaliação do nascimento dela ali, que foi o bolo, né, que foi indicado por oferta pacífica para se fazer paz com Deus. E a história de Oséias, toda a história do profeta Oséias, que é narrada na vida de Oséias, trata dos mesmos dois momentos onde Deus ele traz uma mulher adúltera para ser sua. O primeiro, tal qual a história da mulher, da Gomer, quando se prostitui na casa de seu pai, quando Deus tira o povo do Egito, uma mulher manchada por os seus erros, e que ele toma de dentro do Egito e leva para uma terra chamada Canaã, que ali é onde se instaura a casa onde ela iria receber a honra. E depois de ter recebido a honra diante de todos os povos, pela grandeza do Deus que os tirou de servidão para se tornarem uma nação peculiar, os passos que eles dão de novo no sentido de se afastarem do seu Deus, tal qual Gomer, quando ela novamente se aliança ali com aquele soldado assírio, né? E tal era a situação da casa de Israel. O nosso cerne aqui desse discurso, com relação à história de Gomer, é você entender, que eu não quero fugir da imagem do exercício sacerdotal, que toda a constituição que nasce dentro do levirato, né, que nós já falamos bastante, sobre alguém que se entrega, ou que entregava um filho para resgatar a memória de um falecido, também dentro do discurso do resgate de Gomer, né, dentro desse discurso do resgate, em todas as especificações, você vai ver um ponto onde existe uma entrega, onde existe uma renúncia, onde alguém dá algo em troca. Na história de Gomer, o que foi dado em troca foi a dignidade do profeta. Então, quando o texto narrado, todas as vezes que você lê esse texto, né, quando Jesus fala sobre o batismo do arrependimento, que é a narrativa que fala sobre essa iluminação para se estabelecer quem é o esposo, sob a cortina da transgressão da esposa, para que ela possa identificar a grandeza do seu marido pela maneira como ele a acolhe, e é a partir daí que ela começa a fazer a distinção entre o que só quer usá-la e o que verdadeiramente a ama, né? É quando você olha para a história de Gomer. E o nome da casa paterna dela, de Blaim, né? Esse resgate que foi exercido na vida de Gomer, porque se Gomer tivesse morrido, como eu já falei, toda a casa paterna dela estaria comprometida, toda a linhagem dos que viessem a nascer, toda a linhagem dos irmãos, toda a linhagem dos primos, toda a linhagem, dos primos, dos irmãos, das irmãs, toda a linhagem dos sobrinhos seriam comprometidas. As mulheres não receberiam a dignidade dentro do país para serem chamadas para a aliança de casamento. A história daquela família seria a história de mulheres que nunca se casariam, que uma boa parte se tornariam prostitutas. A história da casa daqueles homens que viessem daquela família seria a história de homens que não teriam honra dentro do país para fazer aliança de casamento com as filhas do povo, que seriam homens que não seriam bem vistos para contrair aliança de negócios, para enriquecimento, e que se tornariam homens inescrupulosos, alguns se tornariam ladrões, porque iriam ter que manter o sustento
das suas casas empobrecidas. E este é o legado, meu irmão, de uma humanidade que não recebeu perdão. Então, quando você olha para essa cortina do sacerdócio, você tem que olhar para dentro dessa imagem constituída do resgate da esposa como sendo parte integrante, especificamente essencial, do que é a entrega do filho, do que é esse levirato, que é um filho que é entregue para resgatar o nome de alguém que morreu, que nesse caso era a casa de Diblaim, que ia perder o nome, que ia perder a identidade diante de um povo e que seria conhecida pela história como a casa execrável como a casa execrável de Diblaim, o pai que não teve zelo por suas filhas prostitutas. Então, todas as vezes que você lê Mateus 28, versículo 19, a seguir, que o batismo tem que ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus está fazendo memória de toda a casa, do Pai que não perdeu o seu nome, ou que haveria um resgate sendo exercido sob o nome da casa daquele pai, né? O batismo era realizado em nome daquele pai, que estaria com o seu nome permanente pelas gerações. Em nome do Filho, aí trata da maneira como Oséias foi recebido dentro da casa de Diblaim agora, não somente como um genro, mas como um filho, que agora fez com que o nome dele vivesse. Eu já expliquei para você nas outras mensagens sobre a constituição dos nomes, né? Deu uma janela, né? E mesmo que os filhos de Gomer levassem o nome de Oséias, da linhagem de Oséias, mas se ela morresse e não deixasse descendentes, tampouco se lembrariam de um dia que Diblaim teve um nome honrado, né? Ele seria lembrado com um nome execrável. Então, quando Oséias resgata a filha de Diblaim e a toma por esposa novamente, ele agora passa a ser mais do que um genro, ele é recebido como um filho. E aí é que você vê essa cortina, né? Que o resgate foi exercido em nome do Pai, foi exercido também em nome do Filho, porque Diblaim teve a oportunidade de dar nome à sua casa, e ele mesmo não perdeu o seu nome dentro do país. E em nome do Espírito Santo, que é toda a mão de obra do trabalho da casa daquele pai, toda a cortina de serviçais que se empenharam em trazer de volta para dentro do seio familiar a pequena Gomer, que foi vista por estes mesmos escravos correndo nos campos quando criança. E aí que você entende, por uma janela, Deus ama, Pai, lindo é. aí que você entende, por uma janela, dentro de uma cortina, vou dizer para você que até de um certo ponto bem ampla, em que momento no cenário dos mundos Deus mostra a sua face. A face de Deus, quando ele se apresenta, ela vem com a imagem de um pai sofredor, que teria uma filha que lhe traria dores, mas que ele a acolheria de volta. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que a sua palavra permaneça em nós. E que todas essas mensagens que você tem ouvido aqui possam permanecer no seu coração. Compartilhe bastante. Quantas pessoas precisam ouvir o que nós estamos tratando aqui, né?
Que Deus nos prospere poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não trouxe uma mensagem ontem, né? Trouxe hoje. Estou um pouco atrasado nesse combo de mensagem, mas nós vamos tentar fazer mais lives, né? Mas vamos fazendo ao seu tempo. Você tem tempo para digerir. Assista as outras que já foram postas. Eu falo muito, mas eu gosto de deixar tudo muito bem pontificado. E ao final de tudo, né, você vai ter uma grande iluminação a respeito do segredo sagrado. Que Deus nos abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Até a próxima live. Amém.